vocês? Como é que vocês estão? Tá tudo de boa na Lagoa? Tudo tranquilo como um esquilo? Sou a professora Keise Marinho de Português dos terceiros anos. Hoje falaremos um pouquinho sobre poema. Já tivemos aula de poema, não é? Hoje é uma revisão. E aí, você lembra o que é um poema? Lembra quais são as características de um poema? Qual poema você gosta? Conta pra mim. Fala lá no chat, a professora Kátia está por lá, só esperando a sua participação. Bem-vinda, professora Kátia. Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Já estou aqui aguardando a participação de todos os estudantes. Até daqui a pouco. E estamos aqui, olha, já em clima de Copa, não é, professora Kátia? Isso mesmo, né? Firme na torcida. Isso mesmo, todo mundo aí, olha, bem animado, hein? Para o Jogo do Brasil logo mais. E aí, gente, vamos falar um pouquinho sobre poema. O que aprenderemos hoje? Vamos ler poemas e estudar algumas rimas, estrofes e versos. Você lembra o que são rimas, o que são estrofes, o que são versos? Presta atenção à aula, tá? Iremos começar com esse poema de Vinícius de Moraes que eu amo, As Borboletas. Brancas, azuis, amarelas e pretas, brincam na luz as belas borboletas. Borboletas brancas são alegres e francas. Borboletas azuis gostam muito de luz. As amarelinhas são tão bonitinhas. E as pretas, então? Oh, que escuridão! E aí, gostaram desse poema de Vinícius de Moraes? Esse poema eu aprendi quando eu era criança, gente. Lá na minha escola, quando eu estudava essa série que vocês estão agora, mais ou menos assim, acho que o terceiro ano, acho que isso, hein? Porque faz muito tempo que eu sei e eu sempre amei esse poema. Você já conhecia? Conta pra mim. O poema é composto de versos e que podem conter rimas ou não, tá, gente? Existem poemas que têm rimas, outros poemas não têm, tá? Então, vamos ver aqui. Quais são as características de um poema? Vamos observar? Um poema pode ter verso. E o que é verso? Verso é cada linha de um poema, tá? Então, quando vocês estiverem lendo um poema, cada linha, cada frase daquele poema que você estiver lendo é um verso, tá certo? Vamos observar? Olha aí. Pontinho de Vista, de Pedro Bandeira. Quem conhece esse poema? Eu sou pequeno, me dizem, e eu fico muito zangado. Tenho de olhar todo mundo com o queixo levantado. Mas, se formiga falasse e me visse lá do chão, ia dizer com certeza, minha nossa, que grandão! Então, gente, olha só. Tudo é um ponto de vista, não é? A criancinha aí fica zangada, por quê? Porque diz que tem que olhar para todo mundo como? Com o queixo levantado, porque ele é pequenininho, os pais provavelmente são grandões, não é? São altos, e aí como é que ele faz para falar com a família, com os avós, com os tios, com os pais? Sempre assim, ó, com a cabeça levantada. E aí ele fica chateado. Mas aí ele pensou o quê? Que se uma formiguinha falasse, iria olhar para ele e ia dizer o quê? Minha nossa, que grandão! Não é verdade? Então, tudo é uma questão de ponto de vista. Vocês concordam com isso? E aí, vamos contar quantas linhas tem esse poema? Lembram que eu falei que verso é cada linha de um poema, não é verdade? Então, agora vamos observar aí quantas linhas, ou seja, quantos versos tem esse poema. Olha só, 1 verso, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, esse poema aí de Pedro Bandeira, Pontinho de Vista, tem quantos versos, gente? Fala pra mim. Lázaro tá respondendo aqui, 8. Parabéns, Lázaro. Esse verso de Pedro Bandeira tem 8 versos. Por que, Lázaro? Porque tem 8 linhas. E nós sabemos que cada linha
é um verso, não é? Professora Casey, Darlisson também está aqui participando e ele já tinha respondido 8 versos. Ai, Darlisson, que legal, parabéns, que bom tê-lo aqui também. E Darlisson, de qual escola você é? Conta pra gente, fala aí pra professora Kátia, tá? Um beijão pra você, outro pra Lázaro e pra todos que estão nos assistindo aí. Agora, vamos observar a estrofe. Já vimos o que são versos e estrofe. Estrofe, então, gente, é o conjunto de versos, certo? Cada grupinho de linhas, cada grupinho de versos forma uma estrofe. Vamos observar o poema a seguir? Para ir à lua, de Cecília Meirelles. Preste atenção a esse poema. Enquanto não tem foguetes para ir à lua, os meninos deslizam de patinete pelas calçadas da rua. Vão cegos de velocidade, mesmo que quebrem o nariz. Que grande felicidade! Ser veloz é ser feliz. Ah, se pudessem ser anjos de longas asas, mas são apenas marmanjos. Esse poema de Cecília Meirelles, gente, tem quantas estrofes, ou seja, quantos conjuntinhos de versos? Eu até já facilitei aí para vocês, tá? Coloquei aí todos bem separadinhos. Vamos ver? Com chaves, não é? Esse formato aí, olha, nós chamamos de chaves, tá? Então, tem a primeira estrofe, que é esse início aí, olha. Enquanto não tem foguetes para ir à lua, os meninos deslizam de patinete pelas calçadas da rua. Primeira estrofe. Segunda estrofe. Vão cegos de velocidade, mesmo que quebrem o nariz. Que grande felicidade! Ser veloz é ser feliz. E a terceira estrofe, o terceiro conjuntinho de versos. Ah, se pudessem ser anjos de longas asas, mas são apenas marmanjos. Entenderam o que são estrofes? Conseguiram diferenciar estrofes de versos? Repetindo, verso é cada linha. Estrofe é o conjunto de linhas. Tá certo, gente? E isso, assim, é bem visível, tá? De perceber, porque geralmente os poemas vêm separadinhos. Olha só, esse poema aí, Pontinho de Vista. Nós observamos apenas os versos dele, não foi? Eu numerei aí os versos. Mas se eu perguntasse quantas estrofes tem esse poema, desculpa. Quantas estrofes tem esse poema? Seria fácil de você identificar. Por quê? Porque tem um espaço aqui, olha, entre um conjunto e outro conjunto. Perceberam? Nesse poema Pontinho de Vista de Pedro Bandeira tem a primeira estrofe, que é composta por quantos versos? 1, 2, 3, 4 versos. A primeira estrofe, o primeiro conjuntinho. Já no segundo conjuntinho, tem mais quantos versos? 1, 2, 3, 4. Então, tem mais uma estrofe com mais 4 versos, totalizando 8 versos, 8 linhas. Perceberam? E as rimas? O que são as rimas? São aquelas palavrinhas que têm o mesmo som final, tá certo? Elas estão associadas à sonoridade dos poemas, aquele som parecido, tá? Então, vamos observar de olho nas rimas. Aqui nós temos o poema de Cecília Meirelles chamado O Menino Azul. O menino quer um burrinho para passear. Um burrinho manso, que não corra nem pule, mas que saiba conversar. Olha aí destacado as palavrinhas que rimam, que têm a mesma sonoridade, que têm o mesmo som final. Passear e conversar. Elas têm o mesmo som final, gente. O menino quer um burrinho que saiba dizer o nome dos rios, das montanhas, das flores, de tudo que aparecer. E aí, quais são as palavras que rimam aí? Dizer e aparecer. Elas têm o mesmo som final, entendeu, Darlisson?
Entendeu, Lázaro? Professora Kátia, se eles falarem alguma coisa, me chama, tá? Estou aqui acompanhando. Ótimo. O menino quer um burrinho que saiba inventar histórias bonitas, com pessoas e bichos e com barquinhos no mar. E aí, quais são as palavras que rimam aí? Burrinho, barquinhos, tem o mesmo som final, tem a mesma sonoridade, certo? E os dois sairão pelo mundo, que é como um jardim, apenas mais largo e talvez mais comprido, e que não tenha fim. Quais são as palavras que rimam aí, gente? Jardim e fim. Elas têm o mesmo som final, a mesma sonoridade. Quem souber de um burrinho desses, pode escrever para a Rua das Casas, número das portas, ao menino azul que não sabe ler. E agora, quais são as palavrinhas que rimam, Lázaro? Quais são as palavrinhas que têm o mesmo som final, Darlisson? Os meninos, Escrever. professora Casey, Sim. Os meninos estão participando aqui, viu? Ele já tinha dito jardim com fim. Sim. E vamos agora aguardar a resposta desse próximo verso. Então, Dessa gente, próxima estrofe, né? Isso, dessa próxima estrofe. Olha só, já tem aqui, já está até o spoiler aqui, hein? Eu já marquei, tá muito fácil de saber quais são as palavrinhas que rimam aí, que tem o mesmo som final. Escrever e ler. Perceberam? E aí, falem para mim, falem aí no chat para a professora Kátia, outras palavrinhas que rimam. Mandem aí duplas de palavrinhas que rimam, tá bom? Eu vou aqui lançar o desafio. Amor. Qual é a palavrinha que rima com amor? Que tem a mesma sonoridade, que tem o mesmo som final. Conta pra mim. Quero saber. E aí, gente? O que foi que nós aprendemos hoje? Além de ler o poema As Borboletas, de Vinícius de Moraes, revisamos a sua estrutura e vimos também o quê? As rimas, as estrofes, os versos. Aprendemos um pouquinho sobre isso. Não foi verdade? Quero ver aí. Quem sabe me dizer o que é rima? Conta aí para a professora Kátia. Ela vai me dizer. E aí, Lázaro? Rima. Será que rima é cada linha de um poema? Acho que não. Será que rima é cada conjunto de versos? Nananina, não. O que é rima? Rima é aquela palavrinha que tem a mesma sonoridade da outra. Não é assim? Que tem o mesmo som final. Isso é rima. E cada linha de um verso, cada linha de um poema, eu já falei até o nome. Cada linha de um poema é o quê? Cada linha de um poema é o verso, tá certo? Então, se um poema tem 4 linhas, eu digo que tem quantos versos? 4 versos. Se um poema tem 5 linhas, tem quantos versos? 5 versos. Muito bem. E estrofe. O que é estrofe? Lembra aí, conta para a professora Kátia. Estrofe é cada conjunto de versos, não é assim? Então, quando temos um poema com 4 versos, aí separa depois mais 4. Então, cada conjuntinho desses é uma estrofe. Olha só, aqui nós temos essa estrofe que tem quantos versos? 1, 2, 3, 4, 5 versos em uma estrofe, tá bom, gente? Lembra disso, não esquece, tá certo? Essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado muito. Tenham aprendido um pouquinho sobre poemas e suas estruturas. Espero que tenham gostado dos poemas que eu trouxe aqui. Ler é muito bom. Procura outros poemas aí e me conta, tá certo? Um beijão. Não saiam daí porque tem muito mais. Tchau, tchau. E vamos torcer pelo Brasil.